Bora lá começar, pessoal, o dia de hoje aqui. Vamos começar no dólar, fazendo o resumo do dia de hoje. Podemos ver que aqui o dólar ele estava trabalhando numa grande lateralidade. Essas zonas aqui que foi marcado, tá vendo? Todas as vezes ele buscava 200, explodia, buscava 200, aqui trabalhava no 200 e caía, subia, buscava 200 e explodia, né? Trabalhava aqui nelas e depois caiu, trabalhou novamente nelas, tentou cair, não conseguiu, explodiu para cima novamente, né? Depois veio buscar elas, fez o falso rompimento delas, explodiu para cima, né? Esperou elas chegarem nesse ponto aqui, trabalhou junto delas e caiu, explodiu, voltou nas 200, explodiu. Então, nós temos um dólar, na minha concepção, numa grande lateralidade, certo? E aqui nós podemos ver que ele fez um ombro, cabeça, ombro também, ó. Os dias para trás, ó. O ombro, cabeça, ombro. O qual ele veio completando as simetrias. Ele completou a simetria daqui. E depois veio completar essa simetria aqui embaixo. Posteriormente ele completou essa simetria aqui, tá vendo? Então vamos pro dia de hoje. O que o dólar nos entregou. Lembrando que essa aqui é só minha visão, tá? Não sou nenhum analista, não tenho nenhum critério, mas é a minha visão do dólar pro dia de hoje. Então ontem, o dólar, ontem não, né, dia 15, o dólar fechou, né, já buscando os 200. Então, assim, se o dólar fechou buscando os 200, minimamente a gente vai pensar que ele vai dar continuidade a essa tendência de baixa, certo? E hoje ele abre dentro dessa lateralidade que o dólar fez no dia 15, ó, ele abriu dentro dessa lateralidade, não conseguiu superar o topo, foi jogado para baixo. Uma coisa muito bacana é que quando o preço ele trabalha dentro, sempre em cima, tá vendo? Ó? Em cima da VWAP, comprimindo a VWAP, normalmente no outro dia ele tende a dar uma explosão para ambos os lados. Então, hoje ele abriu, né? Ele não conseguiu se manter acima, não conseguiu superar o topo, veio buscar as 2.200 e logo foi rejeitado. Buscou a VWAP, não conseguiu ficar acima dela e foi rejeitado de novo. Fez um falso rompimento aqui da lateralidade, nessa parte daqui. Novamente, foi, foi jogado para cima. Como nós já tivemos a primeira movimentação do preço aqui, nós podemos fazer o, o alvo do dia do candle 1, porque se pegarmos aqui ó, pelos 2 minutos, nós podemos ver que é a primeira movimentação aqui do preço. Candle 1 ao candle 2, tá vendo? Então vamos lá. Já temos o alvo do dia, certo? E nesse caso, o preço ele veio buscar a média de 20, né? Também foi jogado novamente para baixo da VWAP. Nesse momento aqui, o que eu estava pensando? O que eu queria? Eu queria que o preço tivesse trabalhado um pouco mais aqui nessa região da VWAP do dia anterior, essa região aqui, opa, trabalhado na região da VWAP do dia anterior, essa região, certo? Para me mostrar uma rejeição, que nem eu falei para vocês. Né, ele trabalhasse aqui e mostrasse mais rejeições para jogar esse preço para baixo. Então eu esperava que esse preço chegasse novamente aqui, certo? Deixasse um candle vendedor e depois um comprador querendo dar sequência e falhando essa movimentação. E logo em seguida um 9, por exemplo, para dar continuidade nessa baixa, nessa tendência de baixa. Mas ele não deixou, ele simplesmente deixou o candle 8 e logo depois o candle 9 engolfando o candle 8. Poderia ter aceitado esse candle 9? Principalmente porque fechou abaixo da 9 WAP, sim, poderia. Porém, não seria muito, eu não achei muito bacana, porque, igual eu falei para vocês, eu não tinha visto a atuação da perda da força compradora. Mas aí vocês podem questionar, não, beleza, mas ó, tem aqui comprador, depois vendedor. É um comprador mais forte e um vendedor. Tá vendo que aqui, com relação ao 2, houve um aumento da força compradora? Então eu queria ver essa perda compradora aqui, para depois vir um vendedor. Enfim, o preço não deixou a entrada que eu queria, então eu não, eu não arrisquei, certo? Eu já estava com viés de baixa para o dólar, então as minhas operações estavam sendo todas voltadas para baixa. Então depois disso o dólar deu sequência, certo? Depois ele veio aqui e fez um pullback na média de 9. Quando ele fez um pullback aqui na média de 9, como é uma entrada que, é, que a gente já fez estudos, né? E é uma entrada já testada, e levando em consideração o cenário de baixa, o que eu fiz? Vim aqui pelos 2 minutos, certo? E adiantei essa operação no 37. Então, nesse 37 daqui, pelos 2 minutos, eu fiz uma venda, certo? Então, vendi nesse 37, se a gente for lá no 15, ó,
metade do 15 aqui mais ou menos, para buscar o 100%. Se tinha risco de retorno, tinha risco de retorno de pelo menos 1 para 1. Ó, aqui seria de 3 pontos, certo? Para 2,8. Praticamente 1 para 1. Só que o que eu considerei? Que esse preço estouraria para baixo, rompendo esse 100%, certo? O preço não fez isso, pelo contrário, né? Ele chegou na região de 100%, tentou romper essa região de 100%, não conseguiu, voltou na 9, deixou um comprador fraco. Então, se a tendência está de baixa, o que deveria ter acontecido? Os vendedores deveriam ter atacado e dado sequência, porque houve novamente o toque da 9. E com um vendedor fraco, um comprador bem fraco. Se é os vendedores que estão mandando, então teria que ter essa inversão, essa continuidade, né? Só que não foi isso que aconteceu. Logo depois desse 18, nós vimos um 19. Quando veio o 19, eu passei para os 2 minutos e ele me deixou esse 46. Ele me deixou esse 46. Foi onde eu inverti a minha mão, certo? Eu fiz a inversão da minha mão, acreditando na falha dessa movimentação de baixa. E o meu alvo para pegar, para poder sair da operação, seria o 61 de toda essa pernada. Só que ela não foi, eu acreditei ainda na força vendedora, então o que eu fiz? Eu tracei dessa pequena pernada aqui, dessa pernada micro, para sair nesse 61, certo? Então quando o preço, eu não plotei, tá, pessoal? Eu não plotei, eu fui ver como que o preço ia reagir. Então, quando chegou na VWAP, eu fiz uma parcial, porque a gente pode ver que tinha risco de retorno, 5, 6 pontos para 2, 2 e 3 pontos, né? Eu fiz uma parcial porque eu não sabia como é que estava a força de fato da VWAP, porque para mim a VWAP aqui estava bem vendedora. Então, quando o preço ele passou o 61, veio quase buscar a média de 50 e retornou, eu plotei a minha saída final aqui, certo? Então, quando o preço voltou, nesse candle 24 ele acionou minha saída. Então eu saí daqui com um pouco de lucro, né? E logo depois nós, nós podemos ver aqui que o dólar ele voltou a cair, certo? Ele voltou a cair novamente. Podemos ver aqui que ele voltou, ele fez uma falsa estrutura para buscar as médias maiores, que são as 50 e 80, não conseguiu e logo virou. Esse 26 eu poderia pensar uma falha de movimentação, levando em consideração todo esse contexto, todas essas sombras aqui, sim. Poderia pensar numa falsa movimentação, porque nós podemos ver que ó, teve muito compradores, certo? Depois veio esse vendedor forte e teve esse comprador aqui ancorado já nas médias. Se essas médias não estavam com força para jogar o preço para baixo, logo elas teriam que ter força pelo menos de jogar o preço para chegar até as médias de 50. Não foi isso que aconteceu. Então, esse 25 ancorou na VWAP, ancorou na média de 9, na média de 20 e não deu sequência. Pelo contrário, ele deixou um candle vendedor 26. Não arrisquei nele, para falar a verdade para vocês, não arrisquei nele. Eu deixei o preço trabalhar. Logo depois o preço veio, ele caiu, certo? E veio buscar novamente a média de 9 aqui com a média de 20. Aqui seria uma entrada? Sinceramente, eu não viria uma entrada, porque se pararmos para pensar, aqui é uma região de muita briga. Ó, aqui seria uma região de muita briga. Então, a gente acreditaria num candle é, vendedor aqui, depois dessas médias ter falhado para subir, ter falhado para descer, certo? A gente ter falhado para descer, ter falhado para subir, sério que a gente acreditaria nesse candle 31, como agora ele tinha tudo para ir, ele ia, eu acho meio arriscado demais, né? Então resolvi não arriscar. Teve pessoas que eu sei que arriscou nesse 31, certo? Mas não foi o meu caso. Logo depois o preço retornou, caiu, né? Veio próximo aqui do 161%, que é o terceiro alvo do dia, foi rebatido, veio depois dessa movimentação aqui, o preço ele começou a trabalhar bem lateral. Nós podemos ver, se traçarmos um caixote aqui, nós vimos que o preço, ó, ele ficou muito lateral depois dessa caída dele. Depois dessa caída dele, ele ficou bastante lateral. Então aqui não tinha nada a ser feito, estava embolado com as médias. Fez a aproximação da média de 50 e foi rebatido para baixo. Só que nós vimos que os vendedores não conseguiram dar sequência nessa movimentação, travou no terceiro alvo do dia. Quando ele faz essa trava no terceiro alvo do dia, nesse gatilho doji, a gente poderia pensar em uma falha, em jogar ele para baixo. Até poderia, se a gente passar ele os 2 minutos, vamos ver. Passando aqui pelos 2 minutos, ó.
ele nos deixa esse candle aqui, esse candle gatilho, para poder pensar nessa continuidade. Só que, olha para vocês verem, está muito longe do fundo do movimento. Não compensa a gente correr esse risco, certo? Ó, peraí. Não compensa a gente correr esse risco. Olha para vocês verem como estava longe o início, o início da movimentação, tá vendo? Então assim, não era muito pouco, porque hoje não estava com tanta volatilidade, não tinha muita pontuação, tinha 4 pontos, quem quisesse arriscar e colocar no 182, 3,5, mas eu resolvi não arriscar, certo? Até porque nós estávamos dentro de uma lateralidade. E o preço acabou indo, certo? Chegou nessa região aqui, ele chegou na região de 200, nada a ser feito. Região de 200 eu não sou muito chegado a operar, a não ser para operar falhas de movimentações, mas chegou nessa parte aqui, nada a ser feito. É, algumas pessoas poderiam ter pensado em pré, né, nesse candle aqui, certo? Mas por essa região aqui eu não operaria. Ele fez o falso rompimento das médias de 200, uma coisa que o dólar faz bastante, tá? Ele vem, faz um topo duplo e depois volta, falhando essas 200. E depois, nesse candle 238, poderia ter arriscado uma venda. Mas como eu havia falado para vocês, passou o dia inteiro lateral, uma movimentação bem esquisita, então eu resolvi não fazer nada. O dólar veio, voltou para dentro dessas 200 e trabalhou dentro delas, né? E no final do dia teve essa explosão. Agora vamos para o índice. Ó, aqui, o índice, vocês podem ver que aqui já tem operação, né? Então vamos lá. O índice, vamos ver uma região, vamos ver uma questão mais macro do índice. Ó, o índice eu tinha essa LTB dele, certo? Estava respeitando bastante. O índice ele deu uma pancada para baixo, chegou nessa região de fundo. Deixa eu pôr o futuro que fica mais fácil. Certo? Isso. Deixa eu tirar aqui. Ó, o índice chegou nessa região de fundo aqui e travou, que é essa daqui, ó. Aqui. Então, o índice ele teve essa baixa, certo? E depois ele meio que fez uma lateralidade aqui nesse fundo, ó. E depois ele veio buscar o fundo novamente. Sempre trabalhando com as 200, ó, as 200 meio embolada aqui no preço. Tá vendo? Rompendo e dando pancada para baixo, rompendo, dando pancada para cima, rompendo, dando pancada para baixo. E depois no dia 8, né? 8 não, no dia 9, ele ancora nas médias de 200 e joga. Mas a gente pode ver que essas médias de 200 já estavam perdendo a força. Ó, ele encosta aqui na média de 200 e dá essa pancada para baixo, certo? Depois ele encosta nessa média de 200, ele rompe a média de 200 e dá essa pancada para cima. Aí ele busca de novo a média de 200 e dá somente essa pancada que mal rompe o topo aqui, ó. Mal consegue fazer o rompimento desse topo aqui. Faz uma violação praticamente desse topo, tá vendo? E volta a tocar nessas médias de 200. Quando ele busca as médias de 200 novamente, deixa, peraí, gente. Quando ele busca a média de 200 aqui novamente, ó, a gente viu por esse motivo, por essa perda de força da média de 200 jogar para cima, nós vimos aqui no dia anterior que ele falhou, no dia 15, ele falhou essas médias de 200 e caiu num canal, que era aquele que eu excluí, que estava plotado aqui. Bicho, Profit, eu vou te falar, tá dando umas travadas. Ele simplesmente caiu em um canal, certo? No dia 15. Hoje, o índice, ele abriu dentro do range do, dentro do range do dia passado, sabe? Do pregão passado. Ó, não conseguiu romper o fundo do pregão passado, somente fez a violação do fundo e logo depois ele foi rebatido aqui para cima, certo? Ó, testou aqui, a gente pode ver que aqui já tinha testado a média de 80, de 50, de 80, tinha testado a média de 20, de 200, a média de 200 não teve força para jogar expressivamente para baixo. Então, quando iniciou o dia de hoje, para mim essas médias de 20, de 50, de 80 e as de 200 não estavam tão relevantes assim. E isso a gente pode comprovar porque ele testa a média de 50, então a bancada é muito fraca, testa a média de 80, só teve essa rejeição do 7, do 6, testa a média de 200, dá uma trabalhada nela, joga no 15 lá para baixo, mas logo é rebatido, né? Aqui pelo ajuste e pela VWAP, que para mim é a VWAP que estava precificando, e logo tem essa explosão que é esticada. Nós podemos ver que a primeira movimentação do dia foi do 1 ao 2, e o preço travou bem nesse 161. Quando ele fez a trava no 161, se nós passamos por 2 minutos, ele deixou uma operação de venda aqui para nós, certo? Nesse 2G. Ele deixou a operação de venda nesse 2G. É arriscado? Bastante. Mas nós tínhamos aqui 161%. Nós tínhamos aqui se eu não estiver enganado, tinha aqui um 61 também, porque eu apaguei. Mas se eu não estiver enganado, tinha um deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
Esse aqui é do contrato vigente, né, que eu opero. Tinha 61 aqui, tá vendo? Então tinha uma 61. Então tinha também região de topo, ó. Então aqui tinha bastante confluência para quem quis acreditar. Eu não acreditei nessa operação de venda. Tava caro? Não estava caro. Se você entrasse no rompimento desse doji no 45, era 100 pontos, ou no fundo, ou no técnico, 130 pontos. Tava até caro, uma operação muito arriscada. Seria interessante aqui se ele fizesse aquilo que eu falo muito, que eu falo muito, não é o primeiro vídeo, mas enfim, que eu gosto bastante, que é ele desse mais um comprador fraco e viesse um vendedor negando essa alta. Aí eu entraria, dependendo do gatilho. Enfim, eu sei gente, pessoas que acreditaram nessa, nessa operação e conduziram o preço. Parciais aqui seria no 61 dessa movimentação, certo? Ou na VWAP. Podemos dizer que o 61 e o VWAP estava muito próximo, então 61 ou VWAP, e logo depois aqui no fundinho do 1, tá vendo? Ó. Ou então nós também tínhamos uma VWAP mais magra, poderia ser dessa pernada ou dessa pernada aqui. Ficaria a critério de cada um, mas eu acho que um lugar importante para fazer a parcial seria na VWAP, porque nós podemos ver que o preço estava só trabalhando por cima da VWAP, então a VWAP estava compradora até o momento, então parcial bem importante na VWAP, certo? Depois no fundo, e como nós achamos o alvo do dia, que ele travou aqui, nós podemos fazer esse alvo invertido, certo? E daria essa movimentação aqui, ó, que o preço quase chegou no 100%. A gente brinca muito, né? Quem deixou pro santo, aquela expressão, né? Conseguiu sair no time correto, certo, pessoal? Então, bora lá. Vamos voltar pro 5. Logo depois aqui, quando ele chegou muito esticado, eu fiz uma operação de venda pelos 2 minutos também. Porque, ó, ele veio esticado quase 1000 pontos. Ó, ele saiu daqui e veio para cá, ó, 840 pontos, esticadaço. O que eu pensei? Pô, esse preço tem que dar um repique pelo menos até as médias, certo? Entendeu? Então, nesse candle 54 aqui, eu realizei uma venda. Eu realizei uma venda com o objetivo de buscar pelo menos o repique até a média de 20 dos 5 minutos, ou dos dois, mas eu gosto mais de buscar as dos 5 minutos, certo? Não foi isso que aconteceu, o preço simplesmente ignorou e veio próximo da região dos 100%. Quando o preço chegou nessa região de 100%, olha que bacana, pessoal, ele deixou justamente aquela configuração que eu falo aqui, ó. Ele veio esticado, bem esticado, 1000 pontos, deixou um comprador até que forte, um vendedor fraco e logo depois um comprador engolfando. Se a gente passar isso para os 2 minutos, ó, a gente tem essa configuração aqui, tá vendo? O comprador veio até a média de 9 dos 2 minutos, levou praticamente quase no 61, ou levou, deixa eu ver aqui, testou o 61 dessa pequena pernada, né, em busca da média, e não conseguiu dar sequência, falhou no 63 e falhou no 64. Quando falhou no 64, eu executei uma venda, uma compra aqui nesse 64, com o objetivo de tentar fazer aquela volta em V que o índice faz muito, para buscar o topo, buscar os 1000 pontos novamente, certo? Primeira parcial, para mim, que seria obrigatório, seria na média de 9 dos 5 minutos, porque a gente não sabia a atuação, então 190 pontos para, se fosse o técnico, 168, eu deixei no técnico, tá? Então tinha risco de retorno. Logo depois eu fiz outra parcial no 61 dessa pernada, que confluiu com as médias móveis de 200, e eu deixei uma crelinha para poder tentar chegar aqui na região de topo, certo? Como não chegou, como eu vi aqui que o preço veio na segunda média de 200, certo? Travou, certo? Não conseguiu passar, mas já demonstrando força, fraqueza, né, em subir e levou essa engolfada. Quando ele subiu, eu peguei e já plotei a minha saída final nessa região aqui, ó, por segurança. Porque para mim, se essa média não tinha força para jogar esse preço para baixo de novo, então minimamente ela ia pelo menos tentar romper o topo, certo? Então, saindo de um comprador muito forte igual esse daqui, o que eu pensei? E depois de um candle de dúvida aqui, eu pensei, pô, se tiver forte mesmo, o preço vai dar continuidade sem ter que voltar da média. Então eu peguei e plotei aqui a minha saída final para livrar todo o meu risco, certo? E o preço veio e me buscou na minha saída, certo? Depois disso, o índice, ele fez meio que um M, aqui, ó. Ele fez um M nessa movimentação.
Conheço pessoas que fizeram operações na perda desse fundo do M, só que não são operações que eu gosto de fazer, tá? Então eu fico de fora desse tipo de operação. O que eu poderia ter visualizado, mas como hoje o dia estava, para mim não estava muito legal, então resolvi tirar o pé. Eu já tinha saído do prejuízo do dólar e tinha saído desse prejuízo que eu tomei que já estava um pouco mais lucrativo, então eu resolvi tirar um pouco o pé, pelo menos hoje, as leituras não estavam batendo 100%. Então eu via a possibilidade, mas não entrei, porque o preço ele chegou nessa região, ele travou nessa região aqui, ó, e logo foi rebatido. Não conseguiu refazer o topo aqui, ó. Conseguiu nem renovar o topo do 35, certo? E ancorado aqui pela média. Se ele, novamente, se tivesse forte desse jeito, o preço deveria ter caído. Então ele só fez uma violação novamente dessas médias de 200. Só que tá vendo que a média de 200 não tem força para subir, não tem força para descer, aí não tem força para subir de novo. Então, além de tudo, todos os cenários que eu expliquei para vocês, eu também não estava tão confiante assim. Falei, pô, não vou arriscar meu capital agora, num dia ruim, certo? Mas na perda desse 44 aqui, eu via uma entrada por falha de movimentação, tá? Stop técnico, 180 pontos, e minimamente seria para buscar o 61 dessa pernada aqui. Que aí que bacana. Travou no 61, que legal. Ah, tá vendo? Aí se perguntarem para mim, mas não é aquele tipo de entrada que eu falo, né? Muito quando falha a movimentação. É um comprador forte, é um vendedor. Nesse caso aqui, um vendedor, um comprador tentando dar sequência e um vendedor golfar. Nesse caso aqui não, mas pelo contexto, aqui poderia habilitar sim, até porque esse 44 ele praticamente engolfou todo esse movimento aqui, ó, do 42 ao 43, certo? Se quisesse esperar, tinha um 47 também, mas não via muito bonito, tá? E estava muito longe do topo. Aí que eu não arriscaria mesmo. Mas enfim, ele veio, travou aqui no 61, ele fez meio que uma bandeirinha, ele fez uma bandeirinha aqui, certo? Caiu novamente, recusou aqui ver o VWAP, as médias. Aqui, gente, aqui vocês podem ver aqui, tá uma confusão de média bolada. Quanto a esse cenário aqui, melhor nem operar, porque a gente não sabe o que está exercendo o preço aqui. Aqui a gente vai pela movimentação mais do price action mesmo, movimentação do preço, certo? Falhas de continuidade, enfim. Então, o preço simplesmente explodiu aqui para baixo, ancorou na média de 9 e deixou um 82. Esse 82 aqui eu até vi ele, mas sabe quando você não está confiante? Será que ele ia defender toda essa movimentação aqui? Ó, será? Um candlezinho tão pequeno. Será que ele ia defender toda essa movimentação aqui? Esse 82, sendo que 81 já não conseguiu dar sequência. Então eu não acreditei no 82, tá? Teve gente que foi sim nesse 82 e justamente o preço. Ele foi, ele ainda buscou 100% do dia e buscou 161% do dia. Depois desse daqui, quem quis pensar que é, numa questão de bater uma movimentação contra essa tendência, porque o preço estava bem esticado, nós podemos dizer que o preço que ele fez esse ponto de inflexão, mas deu essa pancada, esticou bastante, certo? Poderia ter pensado nesse 223, tá? Muito legal, isso aqui. Poderia ter pensado nesse 223 aqui, seria uma bela de uma operação. Região tinha 160, 161 do dia. Deixa eu ver se tinha outro tipo de região, gente. Eu vou mudar aqui porque eu opero mais no outro contrato. Não, é que não tinha não. No meu ver aqui não tinha não. Tinha só esse 161. Se a pessoa acreditasse que seria uma trava importante do preço, poderia pensar. Obrigatório, tá? Parcial na média de 9 dos dois, ou média de 9 dos 5, média de 20 dos 5, certo? E depois, se quisesse continuar com a operação, minimamente tentar buscar ou esse 61 ou esse 61 aqui, que inclusive esse 61, esse ponto de inflexão aqui, ele chegou bem próximo, mas já no fechamento. Certo, galera? Então, é, esse foi o dia de hoje, dia 18 do 9, no índice e no dólar, certo? Então, é isso, galera.